Olá, queridos, que a graça do Senhor esteja com todos. É um imenso prazer estar novamente aqui, através desse canal, para trazermos aquela palavra abençoada, aquela palavra cheia de vida para a sua vida, diretamente do céu. E eu quero que você acompanhe comigo neste momento o Evangelho de João, segundo João, capítulo 21, e versículo 13. João 21, 13. Se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar comigo, acompanhe, que Deus vai te abençoar de uma forma especial neste momento. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Muito bem, queridos. Esse texto da palavra de Deus é um texto bem conhecido. Após a ressurreição de Cristo, ele aparece aos seus discípulos, a João, a Pedro, no mar de Tiberíades. Eles estavam ali, passaram a noite pescando, pois estavam sem rumo, sem esperança, sem saber o que fazer, pois Jesus tinha morrido e eles ainda não tinham entendido o verdadeiro significado da morte de Cristo. Eles ainda não tinham entendido de fato que Cristo, o que Jesus, qual a sua missão. Eles achavam que o Messias ia restaurar Israel do reino de Roma. Porém, Jesus morre, ressuscita e aparece aos seus discípulos para restaurar a sua fé. E Pedro foi um dos discípulos que se destacou após a morte de Jesus por tê-lo negado 3 vezes. Antes da crucificação, Jesus avisa Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E prenderam Jesus, levaram para a crucificação. E naquele inteirinho, Pedro, os discípulos, tinham sido dispersos, tinham corrido, se escondido para que não fossem pegos pelos romanos, pelos sacerdotes, pois eles eram os principais, eram os apóstolos, os principais de Cristo. E Pedro, em um desses momentos, nega Jesus. Chega alguém e diz: Olha, tu é um deles. E Pedro nega, diz que nunca o conheceu, que nunca viu. E por 3 vezes acontece essa situação. Pedro, naturalmente, depois que o galo canta, que ele percebe que ele cometeu um erro, um vacilo, ele se entristece de uma forma tremenda. Eu posso imaginar que Pedro estava angustiado, né, com remorso, talvez com remorso, triste, sem muita esperança. E Jesus começa a aparecer para os seus discípulos. Ele primeiro aparece para Maria Madalena lá no túmulo, depois ele aparece para os discípulos quando eles estavam reunidos num local fechado. E aqui nesse texto ele aparece para os discípulos no mar, na beira do mar. Os discípulos passaram a noite pescando, não pegaram nada, não conseguiram, passaram a noite pescando e não conseguiram pegar nada. E o que eu entendo com esse texto? Eles estavam numa situação sem rumo,
sem saber para onde ir, mas na verdade eles já tinham sido chamados para ser apóstolos. Eles já tinham sido chamados para seguir a Cristo e para dar continuidade ao seu projeto, à sua missão. E eles não entenderam. E muitas das vezes, quando nós temos uma chamada, quando Deus nos chama, nós tentamos fazer algo diferente, mas as coisas parecem que não dão certo. Então, os discípulos estavam ali pescando, eles já tinham saído da pescaria, Jesus já tinha resgatado, tirado eles da pesca. Mas eles voltaram por conta da tristeza, por não saber o que fazer, eles voltaram. Jesus aparece, faz ali o milagre novamente da pesca. Ele aparece e diz: olha, coloca a rede do outro lado que vocês vão pegar. E a Bíblia diz que eles colocaram a rede, quando eles puxaram, eles não puderam carregar porque tinha muito peixe, era muito. Então, mas assim, para a gente resumir a palavra, eu não sei, né, o que aconteceu com a tua vida. Talvez você esteja igual Pedro, tenha vacilado, tenha dado um vacilo, tenha entristecido o Senhor, e talvez por conta dessa situação você esteja frustrado, assim como Pedro estava frustrado com aquela circunstância que aconteceu, com tudo que aconteceu, porque ele foi um discípulo que todas as vezes que Jesus falava, ele puxava a espada, dizia que estava disposto a morrer com Cristo, estava com ele, mas de repente, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, vem o desespero, ele fracassa. E isso é natural do ser humano, às vezes acontece conosco, pode ter acontecido com você. Aí Jesus aparece e diz: venham, vamos jantar, venham comer, vou preparar aqui o pão, o peixe, nós vamos comer. E quando eles estavam ali reunidos, ele olha para Pedro e diz: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses aqui? E Pedro prontamente disse: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. E outra vez o Senhor pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor. E na terceira vez o Senhor insiste em pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí a Bíblia diz que Pedro entristeceu-se e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então, o que Jesus estava fazendo quando ele repete 3 vezes? Pedro tinha negado 3 vezes, Jesus repete: tu me amas 3 vezes. Pedro não entendia, achava que o Senhor estava duvidando, achava que o Senhor estava talvez cobrando aquela situação, mas na verdade Jesus estava restaurando a fé de Pedro. Jesus estava transformando aquele Pedro violento, aquele Pedro que puxava espada, aquele Pedro que trabalhava, que vivia ali por impulso, que era bravo, que era nervoso. Pedro, Jesus estava dizendo: Pedro, a partir de agora, Pedro, a partir dessa confissão que tu me amas, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Eu estou te levantando como líder da minha igreja a partir deste momento. E você vai fazer grandes maravilhas. E Pedro foi o líder da igreja primitiva que fez ali tantas maravilhas, tantos milagres, que em determinadas ocasiões ele estava tão cansado de orar pelo povo que ele ficava numa posição e as pessoas passavam pela sua sombra e eram curados. Ou seja, Jesus restaurou a fé de Pedro de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Eu quero dizer a você, nesse momento, eu não sei o que você tem passado, por que você está triste, porque fracassou de alguma forma. Mas eu quero te dizer que Jesus está te restaurando nesse momento. Jesus te restaura a tua fé, para que você possa voltar e fazer a obra do Senhor, fazer o trabalho do Senhor, cumprir o chamado do Senhor. Então, se você crê nesse momento, responda para o Senhor, responda que você o ama, responda para o Senhor que você o ama de coração. E Jesus restaurará a tua fé de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Então, que Deus possa nos abençoar
neste momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida neste momento, para que o Senhor possa abençoar e te restaurar a tua fé. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode ter vacilado, mas Jesus está aqui à beira do mar dizendo: Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Então continua o teu trajeto, continua a tua obra, continua me servindo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, neste momento eu te agradeço, eu te louvo, Senhor amado, te bendigo neste momento. Pai, eu quero te apresentar essa pessoa que talvez como Pedro deu uma fracassada, talvez como Pedro deu uma vacilada, mas nesse momento, Senhor, eu te peço, restaura a sua fé, restaura a sua vida espiritual, restaura, Senhor, o seu ministério, restaura, meu Deus, a sua vida de modo geral, Pai. Senhor, abençoa essa pessoa, esse homem, essa mulher que está me assistindo, que está participando neste momento desta oração, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Continua conosco, abençoa esse programa. Expande, Senhor, esse programa para que a tua palavra possa ser pregada nos quatro cantos da terra, Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, lhe agradeço desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua audiência. Chegamos ao fim desse programa, mas eu quero, neste momento, pedir para que você, meio-dia, nós estaremos aqui novamente, ao vivo, fazendo a oração da família. Essa semana nós vamos estar orando pela tua família. Se você crê no milagre, se você crê na restauração familiar, então não perca, meio-dia em ponto, estaremos aqui em nome de Jesus para abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.